Olá, alunos. Sou a professora Fábia Martins. Vamos dar continuidade ao assunto Primeira Guerra Mundial. Agora nós vamos falar justamente sobre o avanço da tecnologia de armas ou simplesmente a indústria bélica. Eu falei para vocês no segundo vídeo que durante que as décadas que antecedem, na verdade, né, a Primeira Guerra Mundial, ela é chamada de paz armada. Ironicamente, de paz armada. Por quê? Porque não há ainda, de fato, uma declaração de guerra entre as grandes alianças ou as nações, mas, ao mesmo tempo, há uma corrida bélica, há um melhoramento e o incentivo da indústria bélica que vai crescendo na Europa. E o fortalecimento também das forças armadas. E aqui eu vou dar para vocês aqui apenas algumas armas que foram aperfeiçoadas e até mesmo criadas durante a Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá. Bem, aqui é uma trincheira alemã na Batalha de Verdun, França, 1916. Então aqui você vê no primeiro plano um soldado alemão. E percebam que ele tem aqui na mão uma granada. Sim, gente, isso aqui é uma granada. E ele está acionando o pino, certo? Então, a gente tem hoje a ideia de granada bem pequenininha, né? Aquela coisa fofinha, né? Que causa um estrago, enfim. Mas essa aqui é a granada da época. Lembrando que antes das granadas, o que eles faziam improvisadamente? Daí eles pegavam latas, enchiam, colocavam pólvora, vidros, parafusos e faziam, na verdade, bombas de... Como é que nós chamamos? Meu Deus, eu não estou lembrada aqui nesse momento, mas bombas de estilhaço, tá? E isso foi se aperfeiçoando até chegar na granada. Aqui atrás nós temos uma metralhadora, como vocês podem perceber. A metralhadora, até onde eu sei, é uma invenção norte-americana. Não me lembro exatamente o ano da invenção, mas na marcha para o oeste, na conquista do oeste do território norte-americano, ela surgiu e ela foi sendo aperfeiçoada pelos alemães, tá? Aqui, por exemplo, nós temos aqui o lançamento da granada de mão justamente na terra de ninguém. Então você vê aqui 3 soldados, 2 estão abaixados, atrás dos arames farpados da terra de ninguém, e o soldado se levanta aqui para jogar a granada. Olha o tamanho da granada, gente. E também nós temos os aviões que surgiram na época, desculpem o riso, é por causa do modelo, né, que nós temos aqui, que causa realmente espanto, né? Toda vez que eu mostro essa fotografia para os meus alunos, os alunos começam a rir, dizendo que realmente esse avião não voava de jeito nenhum. Mas sim, gente, voava. Os primeiros modelos de avião eram esse modelo, tá? Isso aqui são soldados franceses e o padre benzendo o avião na frente ocidental em 1915. Eu até costumo dizer que o padre está literalmente, né, jogando água benta e abençoando o avião para ver se ele volta, né? E realmente, de fato, a gente tinha que ter muita coragem. Nós estamos falando de 1915, o avião, ele na verdade, ele é aperfeiçoado como uma arma de guerra, mas assim, gente, ele não era exatamente, como você pode ver nesse primeiro modelo. Ele é um modelo assim apenas para uma pessoa. Ele é um modelo simplesmente para sobrevoar áreas, para ser fotografadas, para ser estudadas, para saber onde é que está o inimigo, para onde o inimigo está avançando e para tecer estratégias. A gente sabe de alguns relatos que, por exemplo, que quando, né, digamos que esse francês voe, né, e se ele encontrasse algum inimigo, ele tinha que usar sua própria pistola, porque esse tipo aqui, ele ainda não tem metralhadora. Vocês podem ver que ele não tem metralhadora nem à frente, nem sobre as asas e assim por diante, não é? E você pode ver até que o pneu aqui, enfim, né? De bicicleta, né? Muito simples mesmo. E os primeiros modelos eram de lona e madeira, ainda por cima.
Então você percebe que os primeiros aviões eles são bem simples mesmo, né? Muita coragem. Aqui você já vê um modelo que a gente chama de biplano, porque tem duas asas, então você já percebe aqui o melhoramento desse avião, inclusive como arma de guerra já tem metralhadora. Aqui, por exemplo, aqui, olha, na frente do avião, você já tem uma metralhadora, então ele já é aqui uma arma de guerra propriamente dita. E aqui você já tem 2 soldados, tá? 2 soldados, já cabem 2 soldados aqui. Eu amo essa fotografia porque mostra os aviões biplanos em formação de ataque. Então, eles sempre saíam, né, na formação em forma de V para o ataque. Tá? Então a gente percebe que nós já temos aí a Marinha, o Exército e a Aeronáutica na Primeira Guerra. Só que é justamente aqui nessa guerra que a aeronáutica está sendo aperfeiçoada. Você viu o primeiro tipo de avião que nós temos lá com o padre benzendo, né? Que você está ali, né, em território francês, e você vê aqui já os biplanos, né, com metralhadoras na frente, então você já tem as batalhas aéreas aqui. Aqui nós temos, não é, uma série de aviões triplanos porque você tem 3 asas, certo? E aqui pela fotografia a gente percebe que eles estão alinhados, que estão se preparando para uma possível batalha. Então eles estão arrumando os aviões aí para uma possível batalha também. Quando a gente fala, por exemplo, em batalha aérea, né, a gente fala também nos ás da aviação. E aqui não sei se vocês conhecem a história do Barão Vermelho. O Barão Vermelho ele é um alemão que ficou conhecido como o maior ás da aviação. O que significa ás da aviação? É aquele que derrubou em pleno voo o maior número de aviões. Então eu vou ler aqui rapidamente os 2 maiores, digamos assim, soldados que conseguiram derrubar o maior número de aviões aí. Então nós temos o Barão Vermelho, que é o alemão Manfred von Richthofen, que nasceu em 1892 e ganhou seu apelido Barão Vermelho devido à origem aristocrática, ou seja, ele era de origem nobre, né, na Alemanha, e ao seu célebre Fokker triplano vermelho, que era um tipo de avião, né, 3 asas ali, vermelho, que pilotava. Iniciou a carreira militar na cavalaria, olha só a cavalaria de novo, transferindo-se para a Força Aérea em 1915. Tornou-se líder de uma eficiente unidade conhecida como Circo Voador, devido às manobras acrobáticas de seus pilotos. Morreu em combate em 21 de abril de 1918. Acreditado oficialmente com 80 vitórias. Foi o maior ás da Primeira Guerra Mundial. Olha aí. E do outro lado nós temos o francês René Fonck, nascido em 1894. O francês começou a trajetória militar nas trincheiras, posteriormente juntou-se à Força Aérea, completou seu treinamento como piloto em 1915. A participação em uma série de combates garantiu-lhe 75 vitórias, não é? Praticamente 5 a menos que o Barão Vermelho, que o destacaram como o segundo maior ás da Grande Guerra Mundial. Ao término do confronto, seguiu carreira como oficial, participando inclusive da Segunda Guerra Mundial. Olha aí, gente, imagina, né? O cara já participou aí da primeira com 75 vitórias, imagina com a experiência dele para a segunda. Morreu em 18 de junho de 1953, tá? Então, o Barão von Richthofen, você tem aí, né, conhecido como Barão Vermelho, e diziam, né, que tem, é claro, né, ele, como ele ficou muito famoso, surgiu muitas histórias, né, em relação ao nome dele, enfim. Tem, inclusive, um filme que fala sobre a história dele, eu acho que é de 2004, e o nome é Barão Vermelho, né, do filme. Eu vou colocar algumas referências depois, no finalzinho, para quem quiser assistir filme sobre a Primeira Guerra, quiser algumas informações extras, eu vou colocar lá depois. Mas só depois, quando eu colocar todos os vídeos da Primeira Guerra, aí eu coloco essas informações, quem quiser ver fora a parte, que não vai ser obrigatório, tá?
Então, quando dizem, né, que quando os pilotos, até mesmo os inimigos, né, viam o avião dele, né, que já era conhecido por ser um Fokker vermelho e tal, né, as pessoas já viam com certo receio, porque realmente, de fato, o cara fazia ah, acrobacias assim fantásticas para derrubar o inimigo. E até hoje não se sabe ao certo quem o derrubou, porque na verdade ele morreu numa batalha aérea e alguns não sabem exatamente quem o derrubou. No filme que eu estou falando, por exemplo, né, dá a entender que foi o inglês, mas não ficou muito certo isso. Aqui são algumas bombas, não é? Infelizmente. Como os aviões que vocês viram não dá para carregar bombas muito pesadas, foi criado-se os zeppelins, que são esses balões aqui, olha, imensos, que carregavam essas bombas aqui e que sobrevoavam as cidades para bombardeá-las, tá? Então as bombas aqui, infelizmente, são muito grandes. E olha aí os obus. Esse aqui é o obus de 305 milímetros, tá? Você vê que é um canhão gigantesco, era arrastado frequentemente por cavalos, não é? Agora imaginam arrastar uma arma de guerra dessa por um terreno íngreme e lamacento, devia ser muito sacrificante para qualquer tipo de animal, especialmente para cavalos, não é? Para burros, enfim. Então ele é uma arma muito eficiente para bombardeio. E foi justamente nessa guerra que também foi criada o tanque. E aqui você vê, por exemplo, um tanque, não é, desfilando numa área de soldados indo para campo de batalha. E para vocês terem uma ideia de como é que fica uma cidade bombardeada, a cidade de Verdun, França, colorizada. Inclusive eu já mostrei para vocês, né, mas eu vou mostrar de novo para que essa imagem fique na lembrança de vocês, não é, do que é realmente uma guerra. Não pensem vocês que é só os soldados na frente de batalha que realmente passam por momentos difíceis. As pessoas na cidade também passam, tá? E essa foto ela nos faz pensar que realmente também os civis sofrem muito também, não é, com as guerras. As cidades são bombardeadas, as pontes, as principais vias de acesso entre as cidades, os campos onde os alimentos são produzidos, os campos de trigos, enfim, as grandes lavouras são bombardeadas, porque a guerra também perpassa por estratégias também. Então imagina, se eu acabar com os campos, que é a principal fonte de alimentação, eu vou, né, desabastecer os civis e também, principalmente, quem? Os soldados que estão lá na trincheira, tá? E aqui são os U-boats, mais conhecidos como submarinos. Adivinhe de quem foi esta invenção? Exatamente, dos alemães. Isso aqui foi uma invenção alemã, tá, que começou justamente na Primeira Guerra e foi muito bem aperfeiçoado para a Segunda Guerra. Era o terror dos oceanos, porque era só os alemães que tinham essa tecnologia de guerra na Primeira Guerra. Então você tem aqui, né, um submarino e que torpedeava, né, navios, principalmente ingleses, certo? E aqui, para você ter uma dimensão do tamanho de um submarino, aqui nós temos, olha aqui, acompanha o mouse, esse aqui é um homem, um soldado, provavelmente, e olha a extensão do tamanho do submarino. E não, que como eu já falei anteriormente, né, nós temos as 3 forças armadas e também houve batalhas navais. E esse aqui é um navio de guerra, né, da Grã-Bretanha. Está aqui a bandeira, olha aqui, certo? É um navio de guerra também, não é, que proporcionou essas grandes batalhas. E por conta justamente dessas batalhas no mar que o submarino ele foi desenvolvido. Aqui, infelizmente, nós temos um naufrágio do cruzador alemão SMS Blücher, na Batalha de Dogger Bunker, entre alemães e britânicos no Mar do Norte, em 24 de janeiro de 1915. Então, infelizmente, ele foi
a pique, né, naufragou. E, gente, perceba a quantidade de soldados que estão aqui, olha, né, ele virou, digamos assim, de lado, ele tombou de lado, né, e aqui nós temos, infelizmente, os soldados. Alguns estão literalmente aqui pela foto, infelizmente não foi colorizada, estão caindo no mar, e a gente percebe algumas cabeças assim já no mar. Uma vez um aluno perguntou, professor, e esses soldados que caíam no mar, como ficavam? Assim, pelas regras da guerra, né, eles poderiam ser socorridos pelos inimigos como prisioneiros de guerra. Mas tipo assim, se eu não quiser socorrer, não é? Enfim, tá? Então vocês imaginam quantas pessoas morreram aí, né, afogadas, com frio, enfim. E aqui nós também temos o navio torpedeado por alemães. Aqui já é o contrário, né? Você tem um navio e aí vem a questão dos submarinos, né? Que eles atacam justamente debaixo d'água porque não se sabe a localização. Ah, e outra coisa, por que não sabia, professora? E o radar? Gente, o radar... Deixa eu só falar uma coisa para vocês. O radar, que é muito comum nas embarcações hoje, não é? Só foi inventado na Segunda Guerra Mundial pelos ingleses. Ou seja, eles foram os ingleses que tiveram muitos navios afundados na Primeira Guerra, que apanharam muito dos alemães. Eles criaram, não é, o radar como uma forma de localizar, certo, justamente o inimigo. Principalmente, é claro, os submarinos, não é? Então, aqui você vê o navio, não é, que já foi torpedeado pelos alemães. E aí, como ele está afundando e a parte traseira, né, levanta, você vê cordas sendo jogadas, não é, para que eles possam descer por essas cordas. E você tem aqui, né, deu até tempo de não é, um barco menor, não é, para que eles possam, né, sobreviver, enfim, né? O lança-chamas também foi criado na Primeira Guerra Mundial pelos alemães, certo? E causava um estrago muito grande, porque você está lidando direto com fogo, né? Isso aqui servia para incendiar áreas, pastagem, trincheira, corpos até, enfim. Agora, a desvantagem é que se você mirasse aqui na costa do soldado e dar um tiro, né, você explodia e tchau, né, enfim. Para você ver o estrago de um lança-chama, nós temos soldados alemães aqui com lança-chama em 4 de abril de 1917 numa trincheira. Então, olha aqui, os soldados invadiram a trincheira e tacaram fogo. Olha a desgraça que isso causa, né? Então, nós temos aí o lança-chamas como arma de fogo. Inclusive, gente, na Segunda Guerra Mundial também se usava lança-chamas. E aí, infelizmente, é nessa guerra que você vê a inauguração, gente, infelizmente, das armas químicas. E você tem o lançamento de gases venenosos sendo lançados na frente de batalha. E aqui nós temos... inclusive um burrinho aqui de máscara, né, para se proteger de gases, tá? Aqui são soldados britânicos feridos por gás. Existiam vários tipos de gases que foram lançados na frente de batalha, tá? Tinham uns que, a partir do momento que se aspirava, né, ele queimava todo o sistema respiratório, então era fatal, a pessoa morria. Alguns causavam irritação nos olhos, cegueira. E esses soldados aqui tiveram muita sorte, porque o que atingiu eles causou, não é, ali apenas o ferimento nos olhos. Não, infelizmente não dá para saber aqui pela imagem, não é, se foi uma cegueira passageira ou não, né? Ou se foi definitiva, mas eles têm sorte de estarem vivos, porque tem alguns relatos, por exemplo, que quando era lançado, você não podia fazer nada. Tipo assim, a gente não pode fazer nada pelos soldados, porque o gás que eles estão inalando realmente é para matar, né? Não é só para sufocar, causar um desmaio, alguma coisa do gênero, ou um mal-estar. Realmente é para matar. Então, esses daqui tiveram sorte. Para vocês terem uma ideia, né, do que é
ataque por arma química, que é o gás. Esse aqui são soldados italianos mortos por gás. Então, como a imagem está preto e branco, mas isso aqui, gente, todos são cadáveres. Que vocês estão vendo aqui um campo, não é? E aí você tem padioleiros aqui que são maqueiros, né? Enfim, que eles estão levando os corpos e amontoando aqui, provavelmente para serem sepultados, não é? Então dá para você ver aqui o estrago que realmente alguns gases podem causar. Esse aqui é uma imagem que eu representa bem, não é? Que são soldados alemães fugindo de ataque de gás em Flandres, Bélgica, em setembro de 1917. Então aqui eles já estão fugindo, só que aqui eles estão usando máscara, que ajuda, inclusive, não é? Logo no primeiro momento, você não tinha, por parte dos aliados, que são da Tríplice Entente, uma máscara eficaz contra os gases, não é? Eles só conseguiram isso porque, num dos seus ataques, eu não me lembro exatamente onde foi, eles conseguiram pegar uma máscara dos alemães, que era realmente muito mais eficiente, certo? E o soldado estava morto. Então eles viram o soldado morto com uma máscara, né? Assim conta-se. Aí, opa, conseguimos aqui finalmente, né? Uma máscara eficaz. Vamos pegar e desmontar e ver como é que funciona, como é que os alemães fizeram isso, porque as máscaras que nós temos, né, não é eficaz, tá? E eles estão aqui. Essa fumaça toda aqui é gás. E um dos principais gases é o gás mostarda. Eu não me lembro qual é a composição dele, mas eu me lembro que a cor, como é amarelada, ela se compara à mostarda, né? Tá? E chegamos na terceira fase da guerra. A terceira fase da guerra, gente, ela tem dois grandes acontecimentos: a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos. Então, em 1917, dois grandes acontecimentos marcaram drasticamente os rumos dos conflitos: a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos. Os russos, enfraquecidos pelas derrotas e pela perda de milhões de soldados e sem condições financeiras de progredir na guerra, na luta, retiraram-se da guerra por conta da Revolução Russa. Então, olha só, nós estamos falando de Primeira Guerra, mas dentro da Primeira Guerra, a Rússia, que está envolvida na Primeira Guerra, em 1917, gente, ela não consegue mais estar dentro da Tríplice Entente e ela sai, porque internamente ela está passando pela Revolução Russa. Então não tem como combater o inimigo externo, que é a Alemanha e seus aliados, e ao mesmo tempo não tem como, digamos assim, parar os avanços revolucionários internamente. Então é mais fácil você fazer um acordo para sair da guerra, não é? E tipo assim, vamos ver o que nós, digamos assim, organizamos aqui internamente, vamos reorganizar a economia, a sociedade russa, né, que está nesse processo revolucionário. Então não dá para a gente ficar em guerra, porque nós já estamos em guerra internamente, tá? Por outro lado, o que vai marcar também, porque assim, como a Rússia sai, não é, ela tem que assinar um tratado com a Alemanha, tá? Então, o que acontece? As tropas, tá, alemães e seus aliados se concentram justamente no lado ocidental. E aí pesa muito para os aliados, para a França, para a Inglaterra e seus aliados, certo? Aí os norte-americanos percebem ali, né, que estão financiando a guerra, que estão neutros até então, entre aspas, porque assim, a neutralidade é no sentido de que eles não estão declarando guerra a ninguém, mas em compensação estão financiando a guerra, porque estão fazendo empréstimos, estão mandando matéria-prima para os aliados, que são da Tríplice Entente. Não é? E aí os Estados Unidos percebem que simplesmente com a saída da Rússia a coisa vai piorar para o lado da Tríplice Entente. E para piorar a situação, certo, os alemães acabam torpedeando navios norte-americanos, e os norte-americanos, para revidar isso, acabam entrando também na guerra. Na verdade, os norte-americanos só queriam um pé para entrar na guerra, não é? Porque aí tem outras, tem a questão não só política, mas também econômica, que envolve os Estados Unidos. Então bastava aí, não é, ataque dos submarinos alemães,
né, para os norte-americanos entrarem na guerra. E entraram. E aí eles foram vencendo ali pouco a pouco, e até que os alemães pediram a rendição. O Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Brasil teve uma pequena e tardia participação no conflito. O Brasil declarou guerra à Alemanha em 1917, olha aí, né, depois que o submarino alemão afundou uma embarcação brasileira. Gente, de novo, a marinha alemã não respeitando a neutralidade brasileira. O Brasil também estava neutro, mas também mantinha relações econômicas, né, com a Tríplice Entente, que são os aliados, e mesmo assim isso não foi respeitado, né? Enfim, o submarino alemão acabou ali torpedeando e o Brasil acabou enviando à Europa uma divisão naval, auxiliando em combates aéreos, e enviou tropas médicas também para ajudar no tratamento dos feridos, tá? Então o Brasil aí teve uma participação sim na Primeira Guerra Mundial, e também entrou por conta justamente, né, de que os alemães também não respeitaram a neutralidade de países, né, como o Brasil, né, os Estados Unidos também, Bélgica também, enfim. E aí vem aquela questão, né, a guerra está praticamente sendo finalizada, os alemães se renderam, mas aí fica aquela questão, né, a guerra está acabando, e aí? Vamos só apertar a mão? Vamos fazer tratados? Como vão ser esses tratados? E aí surgem dois tratados extremamente importantes. O primeiro deles são chamados 14 pontos de Wilson, em referência ao presidente dos Estados Unidos, Wilson Woodrow. Em janeiro de 1918, o presidente norte-americano Woodrow Wilson, troquei o nome dele aí, divulgou uma mensagem de paz que ficou conhecida como os 14 pontos de Wilson. Ou seja, segundo a concepção do presidente dos Estados Unidos, que inclusive os Estados Unidos entrou na guerra em 1917, ele queria que a guerra terminasse, né, mas que todo mundo voltasse para casa em paz, sem rancor, sem acordos de vingança, enfim. Que todo mundo apertasse a mão e voltasse para suas casas. Nessa mensagem, ele pregava a paz honrosa para os vencidos e vencedores. Defendia a diplomacia aberta, sem tratados secretos, a garantia da liberdade nos mares, o desarmamento internacional. Olha como é importante a questão do desarmamento internacional desde essa época. Agora, vocês imaginem, se em 1918 isso já é pauta, vocês imaginem agora, né? Com o avançar de tantas armas e com o aperfeiçoamento de tantas armas, o quanto é necessário. O fim da guerra sem anexação de territórios, sem pagamento de indenizações e a criação de uma entidade internacional que garantisse a paz mundial. Esse acordo, ele é perfeito, né? Mas tem sempre o mais, né? Enfim, esse acordo não foi muito bem recebido por França e Inglaterra, que estavam desde o início, né, no conflito, e que também guardavam muitas mágoas em relação aos alemães e seus aliados. Eu vou falar aqui rapidamente sobre os 14 pontos de Wilson para vocês terem uma ideia do que ele estava falando, na verdade, né? Primeiro, aqui são os 14 pontos de Wilson. Primeiro, pactos abertos, acordo de paz a serem lançados abertamente sem acordos secretos. Tá? Ou seja, tudo às claras, para todo mundo saber, nada de coisa escondidinha, não. Segundo, livre navegação absoluta além das águas territoriais, tanto na guerra como na paz, exceto quando a liberdade de navegação fosse cessada, em parte ou no seu todo, por execução de pactos internacionais. Remoção de todas as barreiras econômicas e estabelecimento de igualdade de condições de comércio entre todas as nações, consentâneas à paz e à sua manutenção. Redução das armas nacionais ao mínimo necessário à sua segurança interna. Aqui já há uma preocupação com essa questão das armas, que é limitar apenas, não é, no sentido de proteger a nação e não para criar, não é, guerra. Só um momentinho que eu vou beber água. Quinto, ajustes livres, imparciais e abertos às reivindicações das colônias. Tá? Não esqueçam que a gente tem aí resquício do que nós chamamos
tá, de neocolonialismo. Sexto, evacuação das tropas alemãs da Rússia e respeito da independência da Rússia. Olha aí, não é? Os alemães têm que evacuar. Evacuação das tropas alemãs da Bélgica. Lembram lá que eu falei que a Bélgica, não é? Ela era neutra e os alemães invadiram. Evacuação das tropas alemãs da França, inclusive da contestada região da Alsácia-Lorena. E aqui ele está dizendo que tem que devolver a Alsácia-Lorena, gente. Reajuste das fronteiras italianas dentro de linhas nacionais claramente reconhecidas. Autogoverno limitado para o povo austro-húngaro. Aqui ocorre a separação, né? Austro-húngaro, sem muita influência da Alemanha. Evacuação das tropas alemãs dos Balcãs e independência para o povo balcânico. Olha aí a questão balcânica sendo colocada nos 14 pontos de Wilson. Não é? Os alemães têm que se retirar dos Balcãs e a eles, né, aos balcânicos, deve-se garantir a independência. Independência para a Turquia e autogoverno limitado para as outras nacionalidades, até então vivendo sobre o Império Otomano. Aqui, o Império Otomano ele se acaba, né? Aí vira Turquia e outros países. Independência para a Polônia. A Polônia, você tem ali uma parte que fazia parte do território russo e outro do Império Alemão. Formação de uma associação geral de nações sob pactos específicos com o propósito de fornecer garantias mútuas de independência política e integridade territorial, tanto para os estados grandes como para os pequenos, né? Aqui ele está tentando criar uma liga de nações aqui, né? Mas aí, como eu falei para vocês, né, Inglaterra e França não gostaram desse tratado, esse negócio de dizer assim, ah, não, a gente vai apertar a mão do nosso inimigo, ele vai para casa, a gente volta sem qualquer indenização, sabe, sem punir o nosso inimigo, já que nós ganhamos a guerra. Pelo menos era esse o preceito de França e Inglaterra. Então, como eles não aceitaram os 14 pontos de Wilson, que era um acordo realmente que estabelecia a paz honrosa, eles resolveram fazer um outro tratado, que é o Tratado de Versalhes, para humilhar a Alemanha e seus aliados. Eu vou ler aqui algumas coisas desse tratado para vocês terem uma ideia. O Tratado de Versalhes, ele realmente é muito grande, não dá para a gente... São muitas cláusulas. Eu coloquei aqui só as principais para vocês terem uma ideia de como a Alemanha e seus aliados foram tratados. Primeiro, reconhecimento da independência da Áustria. Ou seja, o Império Áustria-Hungria não existe mais. Isso era uma forma de enfraquecer o principal aliado da Alemanha. Áustria-Hungria agora é Áustria e Hungria, separados. Devolução dos territórios da Alsácia e Lorena à França. É claro que os franceses que se mataram durante, não é, a Primeira Guerra Mundial vão querer seu território de volta. E é uma das primeiras cláusulas do tratado. Pagamento aos países, olha aí, vencedores, principalmente a França e a Inglaterra, não é, de indenização. Olha aí, gente. Proibição de funcionamento da aeronáutica alemã, chamada de Luftwaffe. Então, gente, eu falei para vocês, né, ainda há pouco, sobre o Barão Vermelho. Então, a aeronáutica aqui, ela foi proibida porque que incluía não apenas os aviões, mas também o Zeppelin, que era aquele balão que eu falei para vocês, né, que carregava bombas para que sobrevoava as cidades, os campos e etc, e que bombardeavam, não é, de funcionar. A Alemanha deveria ter seu exército reduzido para no máximo 100 mil soldados. 100 mil soldados, gente, não é praticamente nada. O que eles estão tentando fazer aqui é desarmar e desmilitarizar a Alemanha para que ela não tenha condições de brigar novamente com mais ninguém, pelo menos durante um bom tempo. Proibição da fabricação de tanques e armamentos pesados. Olha aí, desmilitarização. Redução da marinha alemã para 15 mil marinheiros, 6 navios de guerra e 6 cruzadores. Olha, para vocês terem uma ideia, dentro de um único navio de guerra você pode ter até 2.500 homens, tá? Só para vocês terem uma ideia, ou até mais. Desmilitarizar as regiões que poderiam ser usadas por seus exércitos, no caso da Alemanha, para um eventual ataque à França. Olha aí novamente,
né? A França está pensando, tipo assim, olha, bora pensar em desmilitarizar a Alemanha, porque vai que daqui a uns 10, 5 até menos, ela queira fazer de novo a guerra contra a gente. Então, bora apertar ela agora nesse tratado. Entregar seus submarinos, que era uma das principais armas de guerra, que ninguém conseguia, enfim, localizar, e a maior parte de sua marinha mercante de guerra. Deixar de fabricar armas e de ter força aérea e artilharia pesada. Né? Isso aí tudo estava no tratado. E para vocês terem uma ideia, como fica os países com o Tratado de Versalhes, aqui nós temos o mapa, essa área todinha em branco foram os países que surgiram. Então, os países que já estavam, que já faziam parte da Europa. Noruega, Suécia, Islândia, Reino Unido, Países Baixos, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, que perdeu território, França, Espanha, Portugal, Itália, Suíça. Aí, detalhe, com o tratado surgiu Finlândia, que fazia parte do antigo Império Russo, que agora é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, por causa da Revolução Russa, que a gente já vai trabalhar. Aí, dentro do território do antigo Império Russo, criou-se a Estônia, Letônia, Lituânia. Nós temos aqui como parte do território da Rússia e da Alemanha a Polônia, criou-se a Tchecoslováquia, a Áustria-Hungria, a Romênia, né, que já estava, e a unificação dos países balcânicos criou-se a Iugoslávia. Tá? Então aí nós temos a nova configuração das nações com o Tratado de Versalhes. Resumindo, o Tratado de Versalhes foi uma forma de punir a Alemanha e também, não é, todos os seus aliados. Eles desmontaram ali, digamos assim, a força alemã. Inclusive, a Alemanha ela perdeu território, gente. Né? Perdeu ali a força dos seus aliados. Ela foi desmilitarizada com o Tratado de Versalhes e eles tiveram que cumprir o Tratado de Versalhes, inclusive dando indenização, inclusive para o Brasil, porque eles torpedearam o nosso navio. Aqui tem um outro mapa, por exemplo, falando sobre as novas fronteiras. Olha aqui, os países que foram criados, não é, com essa nova configuração do mapa em 1923, né? Então essa linha vermelha foi justamente todos os países que foram criados, né? Então vamos aqui no sentido norte-sul: Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Tchecoslováquia, Áustria e Hungria e Iugoslávia. Descendo mais um pouco, nós temos a Turquia e a parte asiática, Sírio, Libanês e Iraque, que faziam parte do antigo Império Otomano, que foi desmembrado, tá? Que foram desmembrados aí. E aí, por último, nós temos aí as consequências da guerra. O que, na verdade, nós temos, não é, como consequências da guerra. Primeiro, as mulheres ganharam mais espaço na Europa, já que os homens estavam nas batalhas. É aquela questão, gente, que inclusive foi da primeira carta do vídeo anterior. Os homens estão indo para a guerra, né? O pai, que está na idade ainda do exercício militar, o irmão, não é? O primo, o namorado, o noivo, enfim. Quem é que fica? Não é? Aquele que, por problema de saúde, enfim, que está fora da faixa etária. Então, a força de trabalho da mulher acaba indo justamente substituir essa mão de obra que está indo para a guerra. A mulher, por exemplo, para vocês terem uma ideia, na Inglaterra, ela vai justamente para a indústria bélica. Nós temos várias fotos de mulheres dentro das fábricas construindo bombas que vão para a frente de batalha. Inclusive, nós temos também cartas delas falando sobre essa situação do que é ser uma trabalhadora de uma fábrica de bombas e de munição. Tá? A substituição do trabalho masculino pelo feminino levou à reivindicação também de direitos iguais pela classe feminina. E aí é um caminho sem volta, né? A partir do momento que a mulher sai, né, da casa para trabalhar, né, ela começa a reivindicar também melhores salários, melhores condições,
tá, como trabalhadora. E também direitos políticos também, como o direito ao voto. A Primeira Guerra Mundial mudou o centro econômico do mundo, da Europa para a América do Norte. É claro que a partir do momento que termina a guerra, mesmo que França e Inglaterra se digam vitoriosas, elas estão com dívidas, muitas cidades arrasadas, seus campos, os polos industriais. Então, o eixo econômico e principal vai se tornar os Estados Unidos, tá? Mesmo que eles tenham entrado tardiamente, em 1917, mas não esqueçam que eles estão fora do palco principal da guerra, tá? Então, eles passam a ser o centro econômico como é até hoje. Aparecimento de regimes políticos autoritários como o nazismo e o fascismo. Infelizmente, no intervalo da Primeira Guerra Mundial para a Segunda, nesse intervalo aí, não é que nós temos em 1918, que acaba a Primeira Guerra, e 1939, que começa a Segunda Guerra Mundial, nós temos o surgimento de regimes políticos que nós chamamos de nazifascismo, tá? Agora, uma das coisas principais que contribuíram para o surgimento do fascismo, né, na Itália, que surge primeiro, certo? É justamente as questões políticas e econômicas do contexto pós-Primeira Guerra Mundial, tá? E o Tratado de Versalhes também contribui muito para o surgimento do nazismo na Alemanha. Outro ponto, a guerra teve consequências econômicas profundas. Dos 60 milhões de soldados europeus que foram mobilizados entre os anos de 1914 a 1918, 8 milhões foram mortos. 7 milhões foram incapacitados de maneira permanente. 15 milhões ficaram gravemente feridos. A Alemanha perdeu 15,1% de sua população masculina ativa, ou seja, de mão de obra trabalhadora. A Áustria e a Hungria perdeu 17,1% e a França 10,5%. Então, isso eles estão falando só de mão de obra masculina, de soldados. Ele não está falando da população civil, que inclui a todos. Tá? Homens, mulheres e crianças, idosos e assim por diante. Não, eles estão falando só de soldados. Então, isso são algumas consequências da Primeira Guerra Mundial. É claro que não para por aí, existem muitas outras, eu coloquei só as principais, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, perguntem. Nós temos aí o Google Classroom, mas também nós temos o e-mail que eu deixei disponível. Muito obrigada, até a próxima aula. E no final desta aula, um pouco depois, eu coloco algumas referências que não são obrigatórias, mas se vocês quiserem ver filmes, eu vou colocar algumas seleções de filmes para vocês verem, tá? De textos e sites que vocês podem ler também. Obrigada.